meus irmãos, nós estamos aqui para continuar falando sobre São Paulo. E na terceira viagem dele, quando ele tinha mais ou menos 53, 52 anos, nós já falamos quando ele despediu da comunidade em Mileto. Aí de Mileto ele vai fazer uma longa viagem. Aqui nós temos até um mapa falando dessa longa viagem dele até Jerusalém, passando por um conjunto de ilhas, Caos, Rhodes, próximo à ilha de Chipre, trocando de embarcação, trocando de navios. Depois ele sai de Pátara, no sul da atual Turquia, e chega à cidade de Tiro, já na região de Antioquia da Síria. Daí ele vai para Cesareia e depois a Jerusalém. Lembrando que nessas viagens são muitos dias e às vezes o navio tem que parar também para poder trocar de carga e tal. Não é muito fácil fazer esse tipo de viagem. E muita coisa também nós não sabemos de alguns detalhes. O que nós sabemos é o que nós temos no livro dos Atos dos Apóstolos e nas suas cartas, né? Nesse período aí, que a gente pode falar assim, o quarto período da sua vida e último, né? Ele tem mais ou menos de 53 a 62 anos. Essa informação nós pegamos nesse livrinho aqui do Frei Carlos Mester, Paulo Apóstolo, um trabalhador que anuncia o Evangelho. Mas nós sabemos, a partir dos Atos dos Apóstolos, muita coisa. Quando ele chega, por exemplo, em Tiro, ali algumas pessoas, lá também ele vai fazer uma oração à beira do mar, né, com um conjunto de cristãos, e ali também eles vão alertar ele sobre a possibilidade da perseguição dele em Jerusalém. Essa informação nós temos nos Atos dos Apóstolos. No capítulo 21 dos Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: ajoelhamo-nos na praia e rezamos. Depois, feitas as despedidas, embarcamos, enquanto eles voltaram para suas casas. Aqui, na verdade, ele já está em Tiro, né? E ali de Tiro ele vai para Cesareia. E em Cesareia também ele foi alertado que não deveria ir a Jerusalém, porque ele poderia ser preso. Havia em Cesareia um cristão chamado Ágapo, isso está no capítulo 21 dos Atos dos Apóstolos, no versículo 10, que fez até assim uma espécie de encenação. Ele amarrou-se as mãos e os pés com o cinto de Paulo e diz: olha, o homem a quem pertence esse cinto, assim será preso pelos judeus em Jerusalém e será entregue aos pagãos. Apesar disso, Paulo insiste e continua a sua viagem rumo a Jerusalém, repetindo de alguma maneira o que aconteceu com Jesus, que também depois da sua entrada em Jerusalém foi condenado e morto pelos judeus. Em Jerusalém, Paulo tem um encontro com Tiago, está no capítulo 21 dos Atos dos Apóstolos. Eu não vou ler toda a passagem aqui, eu estou
consultando esse livro aqui sobre os Atos dos Apóstolos, do Rinaldo Fabris. Mostro para vocês o material, porque é um material que a gente leu e preparou para estar falando aqui para vocês. Cheio das minhas dificuldades também, a gente é limitado aqui em muitos aspectos. Não sou especialista em Bíblia, não. Eu sou alguém que ama muito a palavra de Deus, procura entender, procuro buscar compreendê-la, estudante, vamos falar assim. Mas talvez possa ajudar você que também tem o mesmo interesse, o mesmo gosto pela palavra de Deus. Então, o encontro de Paulo com Tiago em Jerusalém, ele foi um encontro amistoso. Paulo levou uma coleta para os cristãos pobres de Jerusalém, mas ao mesmo tempo Tiago e a comunidade de Jerusalém previa problema, como de fato foi acontecer. Paulo tinha feito um voto, eu vou falar numa linguagem de hoje para ficar fácil de entender, uma promessa. E não sei por que ele fez essa promessa, não deixa claro no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas isso parece que era uma prática comum naquele tempo. A pessoa ficava 30 dias em jejum, fazendo jejuns, raspava os cabelos, não bebia bebida alcoólica. E no final desse tempo, a pessoa ia lá no templo, oferecia um sacrifício, queimava a ovelha do sacrifício, a vítima do sacrifício, e também queimava os cabelos. A promessa estava cumprida. E Paulo fez isso, ele foi ao templo. E talvez para fazer uma boa ação também, pagou para que outros também pudessem cumprir esse voto. Acontece que quando ele foi visto no templo, os judeus da Ásia, da diáspora, que estava ali, fizeram um escândalo, dizendo que ele havia invadido o espaço sagrado com pagãos. Uma mentira, porque certamente Paulo foi acompanhado de pagãos mesmo pela cidade, mas Paulo era um homem fiel, um homem religioso. Havia no templo uma cerca que proibia a passagem dos pagãos além daquela cerca, inclusive com o risco até de morte. Mas Paulo não levou pagão, ele foi sozinho, cumpriu seu voto. Mas a confusão foi tão grande que chamou a atenção da guarda romana, e o soldado veio, tentou ouvir o povo, não teve jeito de ouvir, dada a confusão armada. Então ele recolheu Paulo na prisão até o outro dia. No outro dia, levou Paulo para o sinédrio, para o julgamento. E essa parte é muito bonita, porque Paulo vai fazer um discurso. Isso está no capítulo 21, do versículo 37, até o capítulo 22, versículo 21. Então Paulo fala que ele é judeu, ele nasceu em Tarso, ele foi educado na escola de Gamaliel, mas aí ele fala de Jesus também, fala do seu trabalho missionário junto com os pagãos. Essa fala dele gerou uma nova confusão tão grande que ele teve que voltar para a prisão. E quando seguiu com esse julgamento, Paulo, ao falar da ressurreição, dividiu o sinédrio. Isso está no capítulo 22, versículo 30, até o 23, versículo 11. Uma parte da assembleia era composta por saduceus e outra por fariseus. E Paulo fala: olha, eu estou sendo julgado porque eu acredito na ressurreição. Eu acredito e ele começa de forma simpática, falando o nosso povo, né? Começando aqui, Paulo, fixando os olhos no sinédrio, diz: irmãos, eu me comportei perante Deus até hoje em perfeita consciência. E aí o sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que batessem nele, e Paulo diz: mas como que você pode fazer isso? Você não está cumprindo a lei? Você está me condenando sem me ouvir, sem me julgar?
E ele foi recriminado mais uma vez, ele pediu desculpa, porque não queria desrespeitar o sumo sacerdote. Mas quando ele falou que acreditava na ressurreição, entre os membros do Sinédrio, tinha fariseus e saduceus. Os fariseus acreditavam também na ressurreição, nos espíritos, nos anjos, e os saduceus não. Então a assembleia dividiu-se totalmente, que gerou uma confusão tão grande que a autoridade romana teve que recolher Paulo de novo. E é a partir de então que ele vai para Cesareia, e aí passa por mais uma série de julgamentos diante da autoridade romana, antes de seguir para Roma, onde ele morreu. Então, nós estamos caminhando para o final dessa maratona aqui sobre São Paulo. É interessante observar que o mesmo que aconteceu com Jesus, o mesmo que aconteceu com Estevão, vai acontecer também com o apóstolo São Paulo. Então ele repetiu na própria carne dele, na própria experiência de vida dele, uma situação que já tinha acontecido com outras pessoas. Com Jesus, com Estevão. E vai acontecer, isso vai ser uma coisa contínua na história da igreja. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com essas nossas reflexões, tenha crescido com isso. Desejo a você que tenha também esse amor pela palavra de Deus. A palavra de Deus pode nos ensinar muita coisa, também para os nossos dias de hoje. Fique com Deus, um grande abraço.